Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. Uma chegança de luz para você. Vamos iniciar com a minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher parda de cabelos pretos, hoje estão amarrados numa marichiquinha tipo Princesa Leia. Estou com um vestido estampado em tons marrom, verde e preto. Ao fundo está as plotagens do estúdio em tons verde, cinza e branco. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Além disso, no ambiente nós temos um púlpito transparente com um teclado e mouse e à minha direita uma TV interativa que tem as nossas apresentações. E nesse episódio, tudo de bom ele, Lev Semenovich Vygotsky. Sim, Vygotsky. Que jeito de fofura esse menino. Vygotsky é um dos mais influentes teóricos que contribuíram para a educação infantil e desenvolvimento da criança. Sim, ele é tudo de bom, todas as grandes teorias educacionais têm antes e depois de Vygotsky. Então, vamos acompanhar aqui na nossa trilha formativa? Bom, nossa jornada de metodologias e práticas da educação infantil vai seguindo reta toda a vida e estamos na trilha de quem pode nos ajudar. Quem pode nos ajudar? Inspirados aí pela jornada do herói de Joseph Campbell, a gente precisa de ajuda sobrenatural. Essa ajuda sobrenatural são os nossos teóricos. Já vimos um bocadinho deles e se você perdeu qualquer um, corre lá e assiste todos os episódios. Mas nesse episódio, sim, Vygotsky e a zona de desenvolvimento proximal. Bom, Vygotsky é um dos nomes mais influentes da educação e da educação infantil. O Vygotsky, ele tem uma abordagem um pouquinho diferente do Piaget, porque o Piaget vai se basear principalmente na ideia do desenvolvimento psicogenético, porque ele era biólogo. Já o Vygotsky, ele vai trabalhar a questão da interação. Então, é uma ampliação do contexto do construtivismo. E a interação para o Vygotsky se dá nas relações com o outro, com o objeto e com o ambiente. E essas interações dependem do meio. E por isso, a sua teoria recebe o nome de sociointeracionismo. E ela vai basear, inclusive, a práticas na educação à distância, por causa dessas questões de interação. Claro, né? Então, vamos acompanhar aqui. Bom, o Vygotsky, esse rapaz bonito aí, esse texto aqui é um dos livros mais importantes do Vygotsky, que é a Formação Social da Mente, né? Isso aqui está disponível no ambiente virtual de vocês, a partir do repositório da universidade. E aqui dentro do livro do Vygotsky, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês, né? Porque senão a gente não vê nada, não é verdade? Para que isso, professor? Não precisa, né? Então, quem foi o Vygotsky? Vamos começar aqui só um pouquinho para a gente entender. O Vygotsky, ele ganhou destaque na psicologia americana a partir da publicação da sua monografia. Olha aí, ó, como é importante, né, ir para a academia, Pensamento e Linguagem. Então, depois ele fez estudos com o Luria, que inclusive publicou com ele outros ensaios e outras coletâneas. E esses trabalhos do Vygotsky tiveram muita relação com o símbolo, o desenvolvimento da linguagem e, principalmente, o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Ele estudou psicologia do desenvolvimento, então o seu título, os seus trabalhos, né, atuam bastante nesse sentido. Vamos diminuir aqui só para chegar no índice. Claro que a gente não vai ler a obra, evidentemente. Quem vai ler vai ser vocês. Brincadeira. Bom, e aí o que esse livro aqui do Vygotsky
vai trazer esse livro do Vygotsky, que é A Formação Social da Mente, é um dos principais livros dele. Tem duas partes. A primeira parte é a teoria básica e os dados experimentais, em que ele vai trabalhar o instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança, o desenvolvimento da percepção e da atenção, o domínio sobre a memória e o pensamento e a internalização das funções psicológicas superiores, que são as funções abstratas. Na segunda parte, ele vai trabalhar como esses elementos eles são operados na prática pedagógica. Então, as implicações educacionais, algumas análises a respeito de um método, a interação entre aprendizado e desenvolvimento, que para ele são coisas que se relacionam, o papel do brinquedo no desenvolvimento e a história da linguagem e como a linguagem é a expressão do pensamento. Sim, tudo de bom esse livro, que eu recomendo a leitura na íntegra. Depois que você lê esse livro do Vygotsky, tem assim, você professor antes, você professor depois de Vygotsky, não é? E aí, meu Vygotsky, o Vygotsky ele vai trabalhar que essas interações, elas se baseiam na experiência e nas interações. Então, a construção do conhecimento, ela parte do momento em que eu interajo com o objeto, que vai ser objeto do meu aprender. Então, quando eu interajo com um brinquedo, quando eu interajo com a boneca, com um Lego, com um papel, com um lápis, quando eu interajo com o outro, que é o que o outro sabe que eu não sei, e aí vai entrar a zona de desenvolvimento proximal e a interação com o ambiente, porque é no ambiente que eu vou compreender regras, limites, sensações, emoções. Então, para ele, essa tríade é a tríade essencial do desenvolvimento, não só do desenvolvimento psicomotor, mas também do desenvolvimento das funções psicológicas superiores e das abstrações. Pensa, é tudo de bom, não tem nada aqui que não né? Tudo. Bom, e aí a gente então tem a formação social da mente e pensamento e linguagem, que são as principais obras dele. Na biblioteca virtual, a gente não tem um título original do Vygotsky, né? A gente tem alguns títulos que tratam sobre ele. Dentre os títulos que a gente recomenda para que vocês façam a leitura, a gente tem aqui o título da Zilma, que ela vai falar sobre educação infantil, né, docência e informação, e lá no capítulo 7, ela vai trazer aqui o Vygotsky. Então, eu vou só ocultar para a gente ampliar aqui a leitura. Uou! É isso que é ampliar, né? Bom. Então, ela vai dizer assim, o que ela diz aqui? Segundo Vygotsky, a construção do pensamento e da subjetividade é um processo cultural e não a formação natural e universal da espécie humana. Ela se dá graças ao uso de signos e ao emprego de instrumentos elaborados através da história humana em um contexto social determinado. E o que significa isso? Significa que, assim, um pouco diferente do Piaget, que dá foco ao desenvolvimento psicogenético, o Vygotsky vai dizer que o conhecimento, a história, a cultura são formações sociais. E por isso que ele tem muita relação com a teoria histórico-cultural, né? Porque ele entende que o sujeito é um sujeito histórico, está no meio, num contexto em que a história influencia. E ele é influenciado pela história e a história é influenciada pelas suas ações. E, portanto, esse contexto histórico transforma o sujeito. E é a partir desse contexto histórico que se dá a evolução da linguagem e do pensamento. Mas tem mais. Ainda tem assim, os signos não são criados ou descobertos pelo sujeito, mas o sujeito deles se apropria desde o nascimento na sua relação com parceiros mais experientes que emprestam significações às suas ações em tarefas realizadas em conjunto. E o que é essa relação com parceiros mais experientes? É o que ficou conhecido como zona de desenvolvimento proximal.
Então, Vygotsky criou o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Segundo ele, a criança transforma as informações que recebe de acordo com as estratégias e conhecimentos por ela já adquiridos em situações vividas com outros parceiros mais experientes. A noção de zona de desenvolvimento proximal refere-se à distância entre o nível de desenvolvimento atual do indivíduo, ou seja, sua capacidade de apresentar uma ação independente de pistas externas, compreendendo, portanto, funções já amadurecidas, e a capacidade de responder orientado por indicações internas, ou seja, baseada em funções em processos de amadurecimento. Bom, e o que quer dizer isso? Para o Vygotsky, a zona de desenvolvimento proximal, ela é assim, o que eu já sei fazer é a zona de desenvolvimento atual. O que eu consigo fazer, mas com a ajuda de alguém, é a zona de desenvolvimento proximal. E é aí, é nesse momento, é nesse espaço que a gente, educador, entra. Mas também que o outro, seja uma outra criança ou um outro adulto, também vai atuar. Portanto, a atuação pedagógica, a atuação do educador, ela se dá basicamente nesse momento em que o professor vai funcionar como um mediador, como um orientador do processo. Então, mas aí vem uma questão interessante. Bom, mas como é que ele já conhece? Bom, ele já conhece por causa dos conhecimentos prévios. Mas como é que ele já tem conhecimentos prévios? Porque em algum momento a gente já apresentou isso para ele, certo? E aí é uma cíclica. Então, se ele não conhece o mouse, vou atuar na zona de desenvolvimento proximal dele. Olha, o mouse é esse objeto aqui, ele serve para clicar, etc. Bom, uma próxima etapa, o que a gente pode fazer com o mouse? Então, já estou atuando na zona de desenvolvimento proximal. Bom, a criança já consegue brincar com boneco, com bonecas, com boneco. E agora, qual que é a zona de desenvolvimento proximal dele? Bom, será que ele consegue brincar, consegue representar situações da vida real com essa boneca, com esse boneco? E aí a gente vai atuando nessas etapas que são as potencialidades do desenvolvimento infantil. Ainda tem a reflexão a respeito do pensamento. O pensamento é, assim, para Vygotsky, formado na vida social à medida que os modos de organização do ambiente presentes em determinado contexto social fornecem aos indivíduos nele imersos os conhecimentos, os objetos, as técnicas e os motivos necessários ao desempenho das tarefas sociais historicamente construídas naquela cultura. Portanto, a construção desses elementos é histórica. Então, avançando sobre a teoria de Piaget, o Vygotsky vai dizer que para mais do que o desenvolvimento físico, o desenvolvimento motor, o conhecimento, a construção do conhecimento se dá pelo momento histórico-cultural desse conhecimento. Então, o que, por exemplo, meus pais conheceram, seus pais conheceram, é diferente do que eu estou construindo agora por causa do momento histórico. E aí, o Vygotsky ainda vai discutir pensamento e linguagem, como é que se dá essa representação da linguagem para a construção do conhecimento e como que a linguagem ela é uma expressão do pensamento. Então, a teoria, como a gente viu, é a socio-interacionista, né? E aí, você sabe por que a teoria histórico-cultural, ou como é conhecida no Brasil, a escola de Vygotsky, ou socio-interacionismo tem esse nome? Seus autores partiam do pressuposto de que o homem é um ser de natureza eminentemente social. Sim, e por isso que essa relação do Vygotsky a diferença, né, uma das principais diferenças entre o pensamento do Vygotsky e o pensamento do Piaget. No livro Pensamento e Linguagem, né, que inclusive depois a Martha Kohl vai pesquisar a respeito, né, o Vygotsky vai discutir essas ideias de como as culturas e a língua, ela movimenta os processos de desenvolvimento do pensamento. Mas o que essa escola procurou abordar? Bom, vamos lá.
A Em Novas Bases explicou a natureza e a significação de fenômenos psicológicos humanos, de modo a favorecer, naquele novo contexto político, a democratização do saber produzido pela sociedade. Então, o Vygotsky vai se basear na ideia de que o ser humano é um ser social, um ser histórico, e que a construção das funções psicológicas superiores depende muito da cultura, do contexto social e da linguagem, do desenvolvimento da linguagem. E para todos esses elementos, ele vai apresentar métodos e técnicas bastante específicos, e ele faz um estudo científico, porque a área dele é a psicologia, sobre o desenvolvimento aí, portanto, da afetividade, da maturidade, das emoções, das relações, e é uma obra completa. Então, se você ficou curioso, aqui a gente trouxe só generalizações. Se você quiser saber de verdade o que está escrito, consulta o material e leia. Né? Em 10 minutos é o que dá. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.